Bem, alunos do curso médio de teologia, hoje vamos para a nossa última aula de introdução à teologia. Lembrando que nessa matéria nós aproveitamos para fazer uma revisão da teologia sistemática, que era composta de 9 pontos, né? Doutrina da Bíblia, doutrina de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, doutrina do homem, doutrina da salvação, doutrina do pecado, da igreja e das últimas coisas. Falamos sobre os 7 primeiros pontos e agora vamos abordar os últimos 2 pontos, que é a doutrina da igreja e a doutrina das últimas coisas. A palavra igreja, né? Vocês lembram? Vem do grego eclésia ou eclesia, que quer dizer ajuntamento. Na Grécia Antiga, a palavra eclésia era usada quando o imperador desejava fazer algum comunicado à nação, à cidade, e convocava então uma reunião para que as pessoas se reunissem ali, se agrupassem para um ajuntamento solene. Então era discutido os assuntos da cidade, né? Esse ajuntamento de pessoas deu o nome de eclésia, que daí veio igreja, né? Do grego eclésia, ou eclesia. E vimos no estudo da doutrina da igreja que a igreja já existia muito antes, né? Desde antes da fundação do mundo, a igreja já existia no coração de Deus profeticamente, né? Quando Deus, lá em 1 Coríntios Efésios capítulo 1, a Bíblia diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, então ali Deus já estava preparando a igreja. Então profeticamente a igreja existe antes da fundação do mundo, mas de verdade a igreja passou a existir de fato no dia de Pentecostes. Por que no dia de Pentecostes? Porque somente em Pentecostes? Porque foi naquele dia onde houve pela primeira vez salvação de almas e batismo nas águas. E é isso que caracteriza uma igreja. A igreja, ela prega a palavra de Deus, evangeliza e batiza as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja é a porta de entrada para o reino de Deus. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 16, verso 18, diz assim para Pedro que ele era Pedro, né? E sobre esta pedra, ou seja, sobre aquela verdade que Pedro tinha dito, de que ele era o Filho do Deus vivo, sobre aquela verdade, aquele fundamento, Cristo estaria estabelecendo a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Portas do inferno, aí a gente entende a morte, né? Então, Jesus Cristo diz para Pedro: eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, a igreja é a porta de entrada para o reino de Deus. É muito importante isso, né? Entender que a igreja é o caminho para que se entre no reino de Deus. E que a partir desse momento também Jesus estava dando para Pedro autoridade, para a igreja autoridade, não para Pedro, né? Para a igreja autoridade, ele teria chaves de entrada no reino dos céus. Então, nós vemos que a partir daí ficou estabelecida a igreja. No dia de Pentecostes começou de fato a igreja, né? Igreja essa que ela era composta por 2 ordenanças, né? 2 ordenanças. Qual é a primeira ordenança da igreja? O batismo, e segunda é a ceia do Senhor. O batismo é um memorial, né? Após a ceia é um memorial e o batismo tem um simbolismo. O batismo, quando a pessoa é mergulhada nas águas, simboliza ali, representa ali a sua morte para o mundo. E a partir do momento que a pessoa é levantada do tanque das águas submersa, ela está nascendo, é o renascimento, é a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Então, a morte e a ressurreição retratadas no batismo. Claro, morte espiritual, né? Porque Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Então nós não podemos batizar uma pessoa que esteja ainda bebendo, fumando, jogando, né? Ela precisa estar liberta para que seja batizada. Depois do batismo a pessoa vira santa? Não, não é isso, né? A pessoa inicia o seu discipulado na igreja, né?
com vistas ao batismo, e depois do batismo ela torna-se membro da igreja, e a partir daí vai se dando a sequência no seu ensino, no seu discipulado, no seu crescimento na igreja. Então o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo. O batismo salva? Claro que não. Se a pessoa aceitar Jesus e morrer logo em seguida, não foi batizada, mas ela é salva, porque o batismo não salva. O batismo é uma ordenança de Cristo. Assim como a segunda ordenança de Cristo para a igreja é a ceia do Senhor, que é o memorial. E existe muito erro com relação à ceia do Senhor. A Bíblia diz que Jesus ordenou que eles se reunissem e todas as vezes que comessem, bebessem em memória de Cristo. Então, a partir do momento em que a oração, o pão e o cálice, a gente ora sobre aqueles elementos, eles simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Eles não se tornam o sangue e o corpo de Cristo. Depois da ceia, o que faz com o pão que já foi abençoado, que orou sobre ele? Dá para as crianças comerem, dá para alguém comer, pode consumir, o suco de uva também. Antigamente precisava enterrar, fazer um buraco no chão e jogar lá, né? Ou dissolver na água corrente, na torneira. Não, nada disso. Depois da oração, o pão continua sendo o pão e o suco de uva continua sendo o suco de uva. Eles estão ali apenas para representar, para simbolizar o corpo e o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança do Senhor. É claro que no dia da ceia do Senhor, da última ceia, da Páscoa, havia outros elementos ali, né? Havia o cordeiro, havia as ervas amargosas para lembrar o tempo que eles ficaram cativos no Egito, né? Os 430 anos. Havia as ervas amargosas também para lembrar dos tempos difíceis, né? E havia então o cordeiro que era assado e comido entre eles, e os pães e o cálice que era tomado junto com a ceia, mas Jesus separou apenas o pão e o cálice para dar início então à nova aliança. Então batismo e ceia são as duas ordenanças da igreja, só essas duas. A Igreja Católica possui 7 sacramentos, 7 ordenanças, né? Que, se não me engano, é batismo, ceia, primeira comunhão, crisma, casamento, extrema unção, quando a pessoa está morrendo, e mais outra que eu não lembro. São 7 sacramentos, né? Que a Igreja Católica segue, mas nós não entendemos assim. Entendemos que a igreja só tem 2 ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. A igreja, ela é chamada por Cristo para ser uma comunidade que se reúne em torno da palavra do Senhor. A igreja possui seus oficiais, né? Os seus membros, seus obreiros. Elas têm seu estilo de governo, que é o estilo democrático, que é o estilo congregacional, onde a igreja é que decide por voto o que vai ser feito, as decisões da igreja. E existe o sistema monárquico, né? Que é que a Assembleia de Deus usa, a Igreja Católica também, onde uma pessoa só toma todas as decisões e ninguém pode questionar. É o sistema monárquico. E existe o sistema também presbiteriano, que é onde um só representa toda a comunidade, né? É o presbítero. Então são 3 os estilos de governo da igreja. Isso aí tratando-se de eclesiologia, né? Que é a doutrina da igreja. Então são os dois, a definição do que é a igreja, a definição dos dois sacramentos, as 2 ordenanças da igreja, né? Os oficiais da igreja, quem são eles, né? Algumas igrejas têm pastores, presbíteros. Lembrando que o presbítero hoje não tem nada a ver com o presbítero de antigamente, o Novo Testamento. No Novo Testamento, o presbítero, ele era um pastor de pastores, né? E ele liderava várias igrejas, porque naquela época não tinha pastor para todas as igrejas. Então o presbítero, ele liderava um grupo, pastoreava um grupo de igrejas. No Novo Testamento, ele é chamado de presbítero, ou de ancião, ou ainda de bispo, né? Que a palavra bispo quer dizer supervisor, aquele que vê tudo, né? Está supervisionando tudo. Então, é a doutrina da igreja, é a eclesiologia. E a última doutrina da teologia sistemática,
é a escatologia, a nona doutrina, a doutrina das últimas coisas. Nós temos uma matéria só sobre escatologia, né? No curso da FAESP. E lá nós aprendemos que nós, assembleianos, batistas, a maioria dos evangélicos, adota a doutrina escatológica do pré-milenismo, né? Pré-milenismo, dispensacionalista. Somos dispensacionalistas. O que é isso? Entendemos que a história da humanidade, de Deus na humanidade, o plano de Deus durante os séculos, ele é dividido em dispensações, né? Então são 7 dispensações, desde a primeira, que foi a dispensação da inocência de Adão e Eva, até a dispensação do milênio, que é a 7ª. Cremos que estamos na 6ª dispensação. O que é uma dispensação? É um período de tempo no qual Deus trata o homem de maneira diferente de acordo com a revelação que ele recebe. No passado, a revelação que tínhamos de Deus era uma, hoje é outra, né? Então estamos na 6ª dispensação, que é a dispensação da graça. E a dispensação da graça, nós acreditamos que ela iniciou lá no dia de Pentecostes, quando Jesus inaugurou a igreja, e a dispensação da graça vai até o arrebatamento da igreja, quando então cessa a dispensação da graça e começa a última dispensação, que é a dispensação do milênio, né? Se bem que antes disso tem a tribulação. Então, encerra a dispensação da graça no arrebatamento da igreja. Por que que somos pré-milenistas? Porque acreditamos no arrebatamento da igreja e que esse arrebatamento se dará antes do milênio, será antes do milênio, então é pré-milenismo, antes, né, do milênio. Acreditamos que Cristo vem antes do milênio para estabelecer aqui o seu reino. Ele leva a igreja arrebatada na tribulação, no arrebatamento, depois inicia na terra a tribulação, que é um período de 7 anos, dividido entre 3 anos e meio de aparente paz e 3 anos e meio de grande tribulação, das 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, né? Então acreditamos que o que marca o encerramento, o fechamento da porta da graça é o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento da igreja, né? Que lá no capítulo 4 de Apocalipse está mostrado ali, começa então a grande tribulação, com o período do anticristo e depois os castigos de Deus sobre a terra, depois a segunda vinda de Cristo, o estabelecimento do milênio e depois do milênio, novo céu e nova terra. Então acreditamos assim, na divisão da escatologia assim. Acreditamos que existem 2 sinais do arrebatamento da igreja. 2 sinais. Que lá em 2 Timóteo, em 2 Tessalonicenses também, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ele diz que em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia e a manifestação do anticristo. Então prestem atenção, nós entendemos que antes do arrebatamento acontecer, haverá uma grande apostasia, muitos abandonarão a fé. Então, meu irmão, meu aluno querido, não está previsto nenhum grande avivamento nos últimos dias sobre a igreja mundial. Pode haver um avivamento na sua igreja, um avivamento pessoal, pode haver um avivamento numa cidade, num bairro, num determinado lugar, mas não um avivamento mundial, né? Total na terra, não. Porque está previsto um esfriamento espiritual nos últimos dias, antes do arrebatamento. E aí o anticristo se manifestará, então a igreja saberá que aquela é a hora do arrebatamento. Então são 2 sinais do arrebatamento, a apostasia e a manifestação do anticristo. Quando ocorrer o arrebatamento, aí inicia-se então o período da tribulação. Quando ocorrer o arrebatamento da igreja, a igreja se encontra com Cristo nas nuvens. Logo após esse encontro nas nuvens, a igreja passará pelo tribunal das obras, 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10.
A igreja será julgada, os galardões serão distribuídos, aquele que tem, aquele que não vai receber nada, mas estão todos salvos, mas eles serão julgados de acordo com as suas obras para receber um galardão. Esse galardão o que é? É uma hierarquia, é uma patente, uma divisa que você vai ter, que o crente vai ter, para reinar com Cristo no milênio. Você vai entender já já. Então haverá o tribunal das obras, em seguida a igreja entra para as bodas do Cordeiro, lá no capítulo 4 do Apocalipse. Então os anciãos que representam a igreja estarão diante do trono, celebrando a Cristo e a vitória de Jesus Cristo, e vendo o que e aí Jesus Cristo vai mostrar para a igreja o que está acontecendo na terra nesse momento, esse exato momento, que é a tribulação. Então a abertura dos selos, dos 7 selos, depois das 7 taças, depois das 7 trombetas, no final delas Jesus Cristo volta com a igreja, é o fim do século dos 7 anos, haverá então a batalha do Armagedon, né? Que Cristo vai destruir os exércitos do anticristo e vai estabelecer aqui o milênio. No milênio, que serão 1000 anos de governo de Cristo, Cristo vai governar na terra, em Jerusalém será o seu trono, e ele vai governar, e quem vai auxiliar Jesus Cristo nesse governo na terra será a igreja. Como ela vai fazer isso? De acordo com o galardão que cada um recebeu, aquilo vai representar uma autoridade, um governo de cada crente ali que tem o seu galardão, maior ou menor. Então estaremos assim durante o milênio com Cristo, né? Então, cremos no arrebatamento, cremos nos sinais do arrebatamento, no arrebatamento da igreja, depois na tribulação, dividida entre 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de castigos. No fim dos 3 anos e meio, Jesus Cristo desce com a igreja, estabelece o seu reino do milênio, e durante o milênio a igreja vai reinar com Cristo, e no fim do milênio Satanás é solto para fazer a última tentativa de enganar os moradores da terra. Então virá aí a batalha de Gog e Magog, a última batalha, e então Jesus Cristo vem e todas as coisas serão destruídas e haverá novo céu e nova terra, né? Estas são as linhas gerais da escatologia bíblica, né? É um panorama dessas doutrinas que nós encerramos aqui, né? São as 9 doutrinas da teologia sistemática, e nós vamos enviar para para os irmãos um questionário, para os irmãos responderem para a nossa prova que está se aproximando. Então, lembrando, irmãos, quando um crente morre, ele vai imediatamente, isso também é da escatologia, quando um crente morre, ele vai imediatamente para a presença de Deus. E ele fica com Cristo lá até o dia do arrebatamento, quando ele vem à terra. E o seu espírito se une ao pó da terra e juntos formam um corpo ressurreto e sobem para encontrar Jesus nas nuvens. Os perdidos não ressuscitam no arrebatamento. Eles continuam lá no Hades até o dia da segunda vinda, do fim do milênio, quando haverá o grande trono branco, o juízo final. Só no fim do milênio eles serão julgados novamente, receberão apenas a sentença, já estão julgados e irão para o lago de fogo e enxofre, né? Então, no arrebatamento, só o salvo vai ressuscitar para estar com Cristo para sempre nas nuvens e na presença de Deus. Primeiro nas nuvens e depois na presença de Deus, diante do grande trono do Senhor Deus. Então essa é a linha geral da escatologia. Então por isso nós dizemos que somos dispensacionalistas, porque entendemos que a história da redenção que Deus escreveu para o homem, ela é dividida entre dispensações, são 7 dispensações, 7 períodos de governo de Deus. O primeiro era a dispensação lá da inocência de Adão e Eva, depois veio a dispensação do governo humano, depois a dispensação da lei, depois a dispensação, e agora estamos na dispensação da graça, que é a 6ª dispensação, e depois a dispensação do milênio, né? São 7 dispensações. Então, a penúltima dispensação, que é da graça, se encerra no arrebatamento da igreja, aí fecha a porta da graça, mas muita gente será salva na tribulação,
porém de uma forma muito mais difícil, né? Resistindo ao governo do anticristo. Então, resistindo ao governo do anticristo, ele alcança a sua salvação, vai morrer na tribulação, mas ele ressuscita no fim da tribulação para, na segunda vinda de Cristo, ressuscitar para estar com Jesus no milênio. Então, essas são as linhas gerais da escatologia. Então, nós falamos aqui dos 9 pontos da teologia sistemática. Só relembrando, doutrina da Bíblia, falamos sobre a autenticidade da Bíblia, sobre a sua infalibilidade, que ela não falha, a sua inerrância, ela não tem erros. Falamos sobre os pontos principais da Bíblia, que foi escrita em 3 línguas, no hebraico, aramaico e grego, né? Levou 1.600 anos para ser escrita e foi escrita num período de 40 anos, né? Por homens das mais variadas origens. Falamos sobre a doutrina de Deus, quem é Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas, que criou tudo através do seu Filho Jesus Cristo. Ele é Deus, é o Senhor, ele é trino. A Trindade, falamos sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vista claramente lá no batismo de Jesus Cristo, né? Ali está vendo esta Trindade. Falamos sobre a doutrina de Cristo, que Cristo veio como homem, nascido de uma virgem, né? Porém, ela não continuou virgem depois do seu nascimento. Vimos o seu ministério, ele era homem e Deus ao mesmo tempo, as duas naturezas de Cristo, existindo numa só pessoa, né? Existindo numa só pessoa. Falamos sobre a sua morte, a sua ressurreição ao terceiro dia e a sua ascensão aos céus, de onde ele voltará para buscar a sua igreja. Falamos sobre a doutrina do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é um arrepio, não é um sentimento gostoso, mas é uma pessoa que tem vontade, que tem emoções, que sente raiva, que sente zelo, ciúme, é uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar. Ele tem todas as características de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. Falamos sobre também a antropologia, que divide o homem em corpo, alma e espírito, né? Enquanto vivo, o homem é corpo e espírito e alma ao mesmo tempo, né? São juntos. São 3 partes, o homem tem corpo, alma e espírito. Alma são as emoções, espírito é aquilo que o liga a Deus. Vimos que após a morte, espírito e alma se juntam numa só e vão ou para o céu ou para o inferno, dependendo da escolha que fizeram aqui na terra, e é Deus quem determina isso. E o corpo vai para a sepultura. Na ressurreição, o corpo ressuscita, o pó se junta novamente com o espírito e a alma, formando um corpo incorruptível. Essa é a doutrina chamada de antropologia, a doutrina do homem, né? Falamos da doutrina do pecado também, a hamartiologia, os efeitos do pecado, a origem do pecado, o alcance do pecado, como se livrar da maldição do pecado somente através da fé em Jesus Cristo. O homem pode se livrar da maldição do pecado. Falamos sobre a doutrina da salvação, né? Gastamos a maior parte do tempo falando sobre justificação, sobre regeneração, sobre santificação também, que é em 3 tempos, né? Passado, presente e futuro. Nós estamos vivendo a santificação, né? E a santificação é a posicional, que é quando aceitamos Jesus, que não vai nos levar ao céu. Falamos sobre a soteriologia, falamos sobre a doutrina da igreja, né? Como a igreja iniciou, a origem da igreja, os oficiais da igreja, as ordenanças da igreja, e falamos também um pouco sobre escatologia, e eu espero que você tenha entendido, tenha aprendido, tenha relembrado lá, pega os seus livros do curso básico e relembre essas doutrinas que são muito importantes. E qualquer dúvida eu quero pedir para você que você mande um WhatsApp ou um e-mail para mim, para nós podermos tirar essas dúvidas. Deus te abençoe, você que está finalizando o curso médio, eu oro em oração para que você continue estudando, lendo a Bíblia, os livros de teologia, e você siga firme em conhecer mais a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.